Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que esteja no mundo. Aqui estou mais uma vez com vocês, nestas conversas com o mundo. Venho trazer novas formas de olhar o mundo que vos rodeia. Hoje, mais uma vez, venho falar do universo. E venho falar do universo e de tudo aquilo que está contido nele. Falei nos últimos dois vídeos sobre a constelação de Orion, sobre algumas estrelas nela, falei sobre buracos negros, sobre extraterrestres, sobre o tempo, sobre algumas dimensões sobre dentro do universo. E hoje, mais uma vez, venho na continuação desta mesma narrativa falar um pouco mais sobre o mesmo. De outras coisas, certamente não falei anteriormente, mas dentro do mesmo sentido e ideia para vocês compreenderem um pouco daquilo que eu compreendo na minha forma de ser e estar para comigo e para com o universo que me rodeia. Também falei de filosofia, dessa ciência que é a ciência do pensar e que de alguma forma nos ajudou e nos continua a ajudar a ser mais e melhores seres humanos. Acredito que só com maior conhecimento e mais consciência conseguiremos trazer à humanidade uma maior evolução. E com essa evolução, mais conhecimento e mais consciência de tudo aquilo que nos rodeia. Para isso é preciso ler-me. Ler, para mim, é extremamente importante. É um exercício que devemos fazer todos os dias. Ler é como levar o corpo ao gym, ao ginásio. Quanto mais lemos, mais exercitamos o músculo que é o cérebro, que não é um músculo, não é? Mas que não deixa de precisar de ser exercitado e excitado e de alguma forma tomar consciência e ter a capacidade de poder criar imaginação. Uma das grandes e importantes razões de que é importante a leitura é que quando lemos aprendemos novas palavras. E o limite do nosso pensamento está no limite das palavras que contemos no nosso vocabulário. Há muita gente que não sabe isto e não tem consciência deste facto tão importante para desenvolver não é só a vossa consciência, o vosso conhecimento, mas aquilo que são enquanto seres humanos, não é? Nós só podemos pensar dentro do limite das palavras que conhecemos. Não podemos pensar sobre algo que desconhecemos. Por isso é tão importante desenvolver um vocabulário bastante vasto para com esse vocabulário poder ter uma maior dimensão dentro da possibilidade do pensar e, por sua vez, no desenvolvimento da consciência e de tudo o que nos rodeia. De alguma forma, enriquecer o vocabulário é uma das mais importantes facetas que existe nesse tão importante acto que é ler. Eu leio todos os dias. Leio no mínimo meia hora por dia. 5, 10, 15, 20, 30 páginas por dia, em regra geral. Há dias que consigo ler muito mais porque me excito e de alguma forma os livros que leio têm conteúdos tão extraordinariamente importantes e para mim tão, como é que eu digo, são extremamente importantes para a minha construção. E por isso eu a dedicar mais tempo quando eles são ricos dentro desse mineral que eu preciso para enriquecer a minha consciência, a minha cultura, o meu desenvolvimento pessoal e o meu conhecimento.
gostaria que todos aí desse lado aprendessem a fazer dessa arte que é a literatura algo que fizesse parte do vosso dia a dia. Leiam, por favor, leiam. Se querem crescer enquanto seres humanos e querem ser mais e melhor, se quiserem ter mais consciência, mais conhecimento e um vocabulário mais rico para poder compreender o mundo mais, leiam, por favor. Ler é extremamente importante. Foi através de muitos livros que eu aprendi um pouco daquilo que a história me ensinou e a ciência contida nela, através de vários livros, desde filosofia, psicologia, sociologia, antropologia, teologia, Deus, muitas guias, para além de ciências mais atuais, ciências que de alguma forma desenvolveram a minha consciência, a minha compreensão do mundo de forma que eu jamais poderia ter conseguido só. Cada livro que existe, por mais mau que ele seja, contém o melhor que o autor que o escreveu foi capaz de exprimir naquele preciso momento. E só por isso cada livro é algo extraordinário. Um livro os livros, para mim, eu realmente, desde pequeno, sempre tive uma paixão por eles extraordinária. Há pessoas que me conhecem e que nunca souberam isso sobre mim. Nunca souberam que eu li e voltei a ler e reli muitos livros que realmente fizeram de mim uma melhor pessoa. Houve momentos em que tive mais tempo livre, derivado a alguns trabalhos que eu tive que me criavam esse espaço de tempo que eu precisava, e eu lia. Eu chegava a ler 2, 3 livros por semana. E nesse processo cresci e evoluí de uma forma que eu jamais sabia que era possível. Gostaria de poder ter descoberto isso mais cedo na minha vida. Nunca é tarde para te aprender, sem dúvida. Mas quanto mais cedo começarmos, mais longe podemos ir, sem dúvida qualquer. Por isso, aqui deste lado, eu que li muitos livros e continuo a ler, sem dúvida, trago este conselho a vocês. Leiam, por favor, pela vossa saúde mental, pela vossa saúde de conhecer, de saber. Leiam mais. E vocês vão compreender, quanto mais for o tempo que vocês dedicarem à leitura, mais vocês quererão ler. Porque sabem que é através dessa leitura que vocês crescem e aprendem a consciencializar o mundo de uma forma que jamais o poderiam fazer sem o conhecimento que adquirem através dela. Ler, sem dúvida, para mim, é o exercício melhor que se pode dar ao cérebro. Há quem diga que se continuarmos a exercitar o cérebro, evitamos muitas doenças, tal como o Alzheimer e doenças do foro não é só psicológico, mas também de alguma forma que podem afetar o nosso sistema cognitivo. Por isso eu acredito que ler é algo extraordinário, é algo bom, é algo não é só bom a nível de desenvolvimento pessoal, mas é também algo que é saudável para a saúde mental de uma pessoa. Acredito que através da leitura todos nós começamos a ser mais e melhores, ficamos mais sensíveis para com o que nos rodeia, temos mais consciência da perspectiva dos outros, e quando temos consciência desses dois fatores, aprendemos a ser mais flexíveis e a aceitar um pouco mais os outros. Aprendemos a não ser tão rígidos, aprendemos a ser melhores seres humanos, e quando melhoramos e aprendemos a ser melhores seres humanos, tudo à nossa volta melhora, tudo
tudo à nossa volta aprende a ter um brilho que nos fascina mais. E nós, através dessa aprendizagem que vamos desenvolvendo através dos livros que lemos, aprendemos a ser seres mais evoluídos. Por isso, um dos conselhos que deixo para vocês todos desse lado aí, por favor, leiam. Não deixem de ler. Metam um pouco o vosso telemóvel, o vosso iPad, a vossa televisão ao lado. Esqueçam um pouco as redes sociais e o que nelas tanto vos fascina. E leiam um pouco. Dediquem um pouco mais a essa arte que é a literatura. Acreditem, de alguém que tem passado por esse processo, que vão agradecer por cada minuto que dedicaram a ler. Porque é lendo que se aprende, e é aprendendo que se cresce, e é crescendo que se toma consciência, e é tendo consciência que melhor se compreende tudo à nossa volta. Isto tudo é um processo que desenvolvemos pouco a pouco através de exercícios que vamos fazendo ao longo da vida. Mas, sem dúvida, a leitura é algo que eu recomendo brutalmente. Se há algo que eu posso recomendar de verdade para todos vós, que eu penso ser a melhor recomendação que algum dia vos poderei dar, é leiam, por favor. Leiam, seja o que for, leiam. Leiam romances, se não gostarem de ciência. Leiam psicologia, se não gostarem de filosofia. Leiam antropologia, se não gostarem de teologia, mas leiam. Não parem com esse processo de poderem se desenvolver quem são. E se querem compreender um pouco mais do mundo, aprendam história. Na história existem nem só factos, e nem só aquilo que aconteceu. Existem ensinamentos sobre aquilo que realmente não devemos fazer e sobre aquilo que é certo ou errado através da história que deixámos para trás. Aprendemos os erros, os benefícios e malefícios das ações da humanidade. Aprendemos que através da história existem altos e baixos, que existem momentos de riqueza e momentos de pobreza. Existem tempos em que existe eras glaciais e existem tempos em que existem, como agora, aquecimento global. Tudo faz parte de ciclos naturais do planeta e de tudo o que nos rodeia. Algumas destas coisas que se falam nos noticiários e nos documentários que nós vemos na televisão são apenas pequenos ápices que nós encontramos à nossa volta nos dias de hoje. Devemos ter a capacidade de olhar de mais longe e ver mais e melhor toda a foto, não ver apenas fragmentos dela, como se fosse um puzzle. Se olharmos para um puzzle e vermos só pequenas peças do puzzle, jamais poderemos compreender o que é que será o puzzle completo. Mas se tivermos a capacidade de nos afastar o suficiente e a inteligência para pôr cada peça no seu lugar, conseguimos ter uma melhor compreensão do que é o total das peças que estão sobre a mesa e que fazem esse puzzle que é a vida e tudo o que nos rodeia. Hoje vim falar um pouco sobre isto porque eu acredito que aí desse lado, pelo que eu tenho compreendido no mundo, cada vez se lê menos, cada vez todos vocês perdem demasiado tempo nas redes sociais, e o que venho pedir a vocês hoje, pela vossa saúde, como já disse, e pela vossa saúde mental e pelo vosso desenvolvimento pessoal, leiam mais. Leiam, acreditem. No final vão agradecer a vocês mesmos por terem tirado esse tempo para dedicar a essa arte extraordinária que é a literatura. Podem começar por um pequeno livro, se os grandes livros vos assustarem.
Comecem por coisas pequenas, se realmente tiverem medo das grandes, mas comecem. Leiam. Leiam sobre qualquer coisa que vocês queiram saber ou que tenham curiosidade, mas comecem a ler. Não fiquem parados à espera que numa rede social saia um documentário ou que saia alguma matéria sobre esse assunto. Leiam livros, mas leiam livros de papel, livros daqueles que vocês podem agarrar com as mãos e que podem sentir. Livros como este que eu tenho aqui. Eu tenho aqui livros de todo aspecto e feitio. Tenho aqui livros sobre tanta coisa que realmente... Olha, por exemplo, estes são espetáculos. Este é sobre Getting Your Way. É como conseguir fazer com que as pessoas entrem no nosso caminho e sigam aquilo que nós queremos delas. Isto são livros extraordinários. Só vos estou a mostrar alguns. Este é sobre criar confiança e sobre como crescer e ganhar de alguma forma a confiança das pessoas que nos rodeiam. Este é um livro extraordinário porque ele nos ensina a ciência do que é comprar e vender. The Science of Selling. In reality, na realidade, é como aprender a comprar melhor. Sabendo como se vende, aprende-se a comprar melhor. Isto são apenas 3 pequenos livros que fazem parte de uma coleção que eu comprei há alguns anos atrás, mas estes que eu tenho aqui não são nada comparados com todos aqueles que eu tenho lá em cima, na minha biblioteca particular, e todos aqueles também que eu leio através do meu iPad. Porque aqui no iPad vocês podem aqui chegar a um iPad e há aqui vários e diversos apps onde vocês podem poder ler. Eu tenho aqui vários apps como poder ler. Tenho aqui, para além da Wikipédia, tenho, por exemplo, books, livros. Tenho aqui alguns apps que trazem uma multidão de livros. Tenho, por exemplo, o Amazon, que me permite ler livros extraordinários e que eu adquiro a preços bastante acessíveis. Existem várias apps onde vocês que realmente não têm tempo para andar com um livro na mão, mas têm sempre um iPad ou um telefone na vossa mão. Há muitos apps que vocês podem adquirir para os Androids e também para os sistemas Apple, em que vocês podem ter livros para ler. E isso é importantíssimo. Dediquem-se um pouco a ler a sério. Hoje vim mesmo aqui falar disto. Vim mesmo aqui falar desta necessidade de haver mais tempo para dedicar à leitura do vosso lado. Acreditem, foi dos exercícios mais importantes que aprendi a fazer na minha vida e daquelas coisas que eu recomendo a todo o mundo. Pois foi através dos livros que eu enriqueci o meu conhecimento e que a minha consciência se desenvolveu onde ela está hoje. Não está onde quer, sem dúvida nenhuma, estou muito longe de adquirir a consciência que eu acredito que eu poderia ter. Comecei tarde, não tive ninguém ao meu lado que me inspirasse, que de alguma forma me motivasse a que eu pudesse ter começado a ler muito mais cedo, não é? Quando comecei a ler já tinha mais de 20 anos. A ler de verdade, antes já li algumas coisas, naturalmente, sempre li um pouco, mas efetivamente e mais ali arduamente e mais consciente do quanto era importante ler, já depois dos 20 anos de idade. Mas entre os 20 e os 37 anos de idade eu li centenas de livros. Centenas de livros. Houve um tempo na minha vida em que eu tive um trabalho que me permitia ler aproximadamente 9 horas por dia. Eu, durante 5 anos, li aproximadamente 9 horas por dia. Chegava a ler 3 livros por semana. Foi um dos melhores tempos da minha vida. A leitura permite-nos a capacidade de poder criar uma imaginação tão mais fértil. E com esta imaginação podemos deixar de ser prisioneiros das situações em que vivemos e poder viajar através desses livros que lemos e conhecer o mundo inteiro. Por isso, por hoje fico por aqui.
com este conselho e com estas conversas com o mundo, com esta minha, como é que eu direi, este meu conselho para que aprendam a ler. Podem começar apenas com 5 minutos por dia, 5, 10 minutos por dia, não é assim tanto, pois não? E apenas 5 ou 10 minutos por dia podem fazer a diferença nas vossas vidas. Hoje não vim falar do universo lá longe e distante, vim falar do universo que fica dentro de vocês. E eu quero que cresçam aí dentro. Por isso hoje vim recomendar que leiam. Leiam, leiam, leiam. Vou repetir isto 1000 vezes, 1 milhão de vezes se for necessário, porque eu compreendo o quanto é importante ler, o quanto é importante enriquecer o vosso vocabulário para poder expandir o vosso pensamento. Porque, como disse atrás, nós unicamente podemos pensar dentro do limite das palavras que conhecemos. Vocês são limitados pelas palavras que conhecem. Se não querem ser tão limitados, aprendam a ler para criar um vocabulário mais extenso e com ele poderem criar novas possibilidades e ao mesmo tempo conhecer coisas extraordinárias e ter consciência de coisas extraordinárias que os livros vos vão trazer. Não é apenas um passatempo. Ler é crescer. Crescer é desenvolver e desenvolver é criar consciência. E com esta consciência, como eu já disse, melhor compreender tudo o que vos rodeia. Leiam. Aqui fico por hoje, com um grande abraço para o mundo inteiro e até ao próximo vídeo. Até lá, um bem-aja para todos.